Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no nosso Happy Hour científico, na nossa reunião de atualização científica. E fechando o ciclo, né? Na realidade, é o primeiro ciclo de apresentações dos membros do Celafisques. Nós teremos 2 ciclos, né? A gente está fechando o primeiro. O Dr. Vitor, logo após que eu vou apresentar, ele fará esse fechamento, né? E aí, a partir daí, a gente tem mais um ciclo, depois entra o pessoal, os estagiários. Bom, o artigo que eu vou apresentar hoje é a associação entre os padrões sedentários com biomarcadores cardiometabólicos em homens jovens fisicamente ativos, tá certo? Então, esse é o artigo que eu vou apresentar na data de hoje. Bom, o artigo foi... o primeiro autor é a Shen Zheng e os demais também são da Universidade de Hong Kong. O artigo foi submetido em abril de 2020 e já aceito para publicação no mesmo ano, em setembro, ou seja, 3, 4 meses aí no máximo entre a submissão e a publicação do artigo, né, o aceite para a publicação. Esta é a autora, Shen Zheng, lá da Universidade de Hong Kong. Ela está fazendo o doutorado dela, ainda não terminou o doutorado. Essa é uma linha de pesquisa que ela tem, que ela estuda, e inclusive tem alguns outros artigos que ela publicou também nesse sentido, né? Sempre a associação padrão de comportamento sedentário e a saúde cardiometabólica, e essa é a linha de interesse dessa pesquisadora chinesa. Esse é o Dr. Vitor, lá do Departamento da China, da Universidade da China, na Escola de Educação Física, lá na Universidade de Hong Kong, né? O professor Stefan Yong, ele é o chefe do departamento. E aqui a foto de todo mundo do departamento, né? A Shen Zheng é essa aqui do cantinho esquerdo, né? E o Yong está aqui bem centrado aqui, ao lado desse outro rapaz. Alguns desses aqui, 2 ou 3 desses aqui, também são coautores nesse trabalho que eu vou mostrar para vocês. Então, esse é o Departamento de Ciências do Esporte e Educação Física da Universidade de Hong Kong, lá na China. Esta é a universidade. Ela é gigantesca, né? Como tudo na China é muito grande, mas essa foi a fotografia que eu achei com melhor definição, e para ver a entrada da universidade, mas essa universidade é muito grande mesmo. Bem que ela é bem bonita, bem cuidada, aparentemente também, né? Essa aqui, pasmem, é a biblioteca da faculdade. Esse ao lado direito aqui é um novo setor que eles inauguraram há pouco, né? Então, bem bonito, bem interessante. Inclusive, as cadeiras olhando lá para essa universidade fica num ponto bem alto de Hong Kong. Então, aqui você está lendo e tendo visão de toda a cidade. E olha o tamanho dessa biblioteca aqui. Mas você acha que essa biblioteca é grande? Imagine essa daqui. Essa é uma biblioteca que não é em Hong Kong, é em outro local, mas tem mais de 1.200.000 livros. E vejam que tem livros praticamente lá no teto. Eu fico imaginando como é que vai buscar os livros nesse local. Mas a grandiosidade da China e todo o investimento que ela tem feito em todos os setores. E por falar nisso, na última reunião eu comentei em relação ao número de artigos publicados, e que antigamente, né, os Estados Unidos sempre foi o líder em termos de artigos publicados, e a China superou os Estados Unidos em 2016. Vejam que a União Europeia está em primeiro, mas a União Europeia são a conjuntura de 7 ou 8 países, se não me engano, né? Quando isoladamente nós analisamos, a China hoje é a primeira, está com o primeiro lugar em números de publicação de artigos. No entanto, né, a Suécia aqui ainda continua como sendo o primeiro, e os Estados Unidos em terceiro, e China, a Suécia em terceiro lugar. A China só vem em quinto lugar em número de citações, tá certo? Então,
aqui do esquerdo está a quantidade de artigos publicados, e aqui à sua direita a quantidade de artigos citados por país, né? Esse é um documento bem interessante que eu resgatei há pouco tempo, depois eu envio para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. Bom, falando um pouquinho mais da China, né? Vejam só o projeto arquitetônico que a China tem para essa mesma escola de educação física que a Shenzhen participa. Olha só que coisa fantástica. Esse aqui é a área só da educação física, né? Então, terão salas de aulas, laboratórios, dormitórios, acomodação para o corpo docente, administração, amenidades, são cuidados especiais aí, e eventos esportivos. Esta é a área futura onde vai se localizar a educação física da Universidade de Hong Kong, né? Bem discreta. E por falar em China, olha o Japa na China, né? Isso é o Dr. Victor em uma das suas viagens aí, indo até a China, que inclusive, né, junto nesse documentário da ICSP, eu acho que é chinês isso aqui, mostrou o Agita Galera, falou um pouquinho da experiência do Agita Galera para essa comunidade, e o Dr. Victor, nessa época, foi lá falar sobre o Agita Galera, a intervenção que o Silafisques coordena nas escolas para promover a atividade física, né? Não foi só esse momento que o Dr. Victor foi lá, e na realidade o Silafisques estava presente na China, nos Jogos de Beijing também, o Dr. Victor estava lá, a doutora Sandra também estava, eu acho que devia ter mais, acho que o Gerson foi também, e tinha mais alguém que foi, eu não me lembro, mas eles participaram do congresso pré-olímpico e que até o Silafisques já ganhou alguns prêmios, né? Bom, e por falar em China, não pode faltar, né, a foto da muralha da China, que o japonês também foi lá, participou. Quando ele foi lá, ele foi na muralha da China. Bom, deixando a China um pouquinho de lado, vamos voltar agora para o nosso artigo, né? Algumas informações que a gente deu. Vamos voltar para o nosso artigo aqui, que é a associação do comportamento sedentário com biomarcadores cardiometabólicos em jovens ativos, né? Ela foi publicada na Medicine Science Sports Exercise, e às vezes isso aqui é mais para o estágio 1, o pessoal que está iniciando aí com a gente, talvez não saiba o que é esse monte de número aqui, e eu trouxe aqui para elucidar, na realidade, aqui, a sequência de número, o que significa essa sequência de números aqui, né? 2021, óbvio que é o ano, né? Depois, geralmente você tem um ponto e vírgula, tem um número, e depois tem outro número entre parênteses. Esse número antes do parênteses, geralmente é o volume ou edição da revista. Entre parênteses está o número da revista. A Medicine Science é uma revista que tem uma publicação mensal, ou seja, o número 4 se refere exatamente ao número 4 de abril. Mas algumas outras revistas são quadrimestrais, trimestrais, e aí a gente tem que ficar de olho na numeração, que algumas vão só até 4, no caso da Medicine Science vai até o número 12. Posteriormente tem os 2 pontos e equivale ao número de páginas que o artigo está sendo citado dentro da revista. Então, sempre que vocês olharem assim, vocês já começam a ter uma nova leitura destas referências. Bom, o fator de impacto da Medicine Science é 4.478. É a 6ª revista no ranking de 83 revistas em ciências do esporte. Não está muito longe. Mas veja só que interessante, o total de citações que ela já teve, no total quase 37 mil, é a 2ª mais citada em ciências do esporte. Ou seja, é uma revista que tem um impacto interessante na comunidade científica, principalmente pelo número de citação que as pessoas se reportam a ela. Mais um dado de métrica, a Medicine Science publicou 299 artigos, né, em 2019, quase 2.700 páginas, e vejam só a quantidade de submissão que autores enviou para essa revista, né? A taxa de aceitação dela é de 27,8,
ou seja, é uma revista que tem uma certa... é rígido nos critérios para você publicar na revista dela, e lembrando que o Sela Física já tem publicações na Medicine Science. Bom, outro número que tem, a gente sempre fala desse número, que é o número do DOI, mas a gente sempre fala assim que o DOI é o registro, o CPF de um artigo. E eu trouxe aqui, em termos de curiosidade, até para a gente aprender um pouquinho mais, o que de fato é esse DOI, né? Que é esse número que vem sempre no final das referências e que ele tem um propósito bastante interessante, que é melhorar a visibilidade e facilitar toda a forma de identificar uma publicação e encontrar determinada publicação. Digital Object Identifier, que é o código, um padrão de letras e números, né? Fica mais fácil aqui, né? Que é esse DOI, em português, Identificador de Objeto Digital, que ele tem uma facilidade que ele ajuda, né, a encontrar artigos, teses, livros, anais de eventos científicos e outras publicações. Então, a leitura dele em dois momentos, né? Antes da barrinha e depois da barrinha. O prefixo, que está relacionado à editora, à revista ou à instituição que está publicando aquele artigo ou aquela tese, e posteriormente, aí sim vem o que a gente fala que é o CPF daquele artigo, daquele artigo, daquela pesquisa. Então, são dois números bastante utilizados que auxiliam bastante, né? No número de visualizações, número de citações que recebeu, número de compartilhamento, você consegue também observar o número de download e principalmente que é a garantia da autenticidade da publicação. Hoje, muitas revistas, ao publicar um artigo, o autor precisa fornecer esse número do DOI, tá certo? Agora, só uma coisa assim, eu não sei se é o autor ou a própria revista consegue esse... Eu acho que é a própria revista que já tem os seus identificadores. Mais uma vez, agora sim, de fato, no artigo, e mostrando por que esses autores já começam a citar por que estudar indivíduos mais jovens, né? E não, porque a gente está falando de indicadores cardiometabólicos, a gente sempre pensa nas pessoas de meia idade mais idosas, onde realmente surge a doença. No entanto, diversas doenças têm o seu surgimento, o seu início em fases iniciais da idade cronológica. Há há um estudo bastante clássico, que infelizmente eu não trouxe aqui, mas é que alguns autores fizeram necrópsia em algumas crianças e observaram, crianças de 6 a 10 anos de idade, e observaram no endotélio deles, na túnica mais íntima das artérias, lesões importantes, lesões iniciais de aterosclerose, já aos 6 aos 10 anos de idade. Ou seja, esse início nessa idade, as doenças, algumas doenças se manifestam, né? Não de forma sintomática, mas o quanto antes você prevenir essas doenças, esse avanço dessa doença, na fase mais tarde da vida, elas serão retardadas o seu surgimento, né? Com chances de prolongar a vida do indivíduo. A gente sabe que as doenças cardiovasculares estão muito ligadas ao estilo de vida. Então, tabagismo, sedentarismo, hipertensão, má alimentação, tudo isso faz com que o risco de doença cardiovascular aumente. Por outro lado, se você mantém uns certos hábitos saudáveis, como fazer atividade física, evitar o fumo, evitar bebida alcoólica em excesso, evitar comportamento sedentário, as chances do seu sistema cardiovascular ser mais efetivo aumenta consideravelmente, né? Então, a gente sabe que à medida que você reduz o nível de atividade física, as chances de ter uma doença cardiovascular aumenta na mesma proporção, às vezes até maior. E o comportamento sedentário
que vem sendo estudado com mais afinco a partir de 2008, né, com o estudo do Peter Katzmann, tem mostrado bastante relação com alguns marcadores cardiometabólicos. Por exemplo, né, alguns estudos aqui citados pelo próprio autor, pela própria autora desse artigo, mostrou que a cada 1 hora de aumento do comportamento sedentário, de tempo sentado, tem relação direta com o aumento da pressão arterial, com a glicose sanguínea, com os triglicerídeos, ou seja, quanto mais tempo a pessoa fica sentada, maior são os indicadores de saúde cardiometabólica desses indivíduos. Então, nessa relação, né, esse estudo mostrou algo bastante interessante, né, que é o efeito do tempo sentado prolongado e os breaks, né, a quebra no tempo sentado, na função endotelial, que é exatamente o que a gente vai ver aqui, mostrando que se a cada 30 minutos, aqui a cada 1 hora, né, a cada 1 hora você faz uma caminhada leve, né, de 5 minutos, e ó, a 2 milhas só, quase 4 km por hora, pouca, bem leve, né, você tem uma redução bastante interessante da função, você tem uma melhora da função endotelial, né, que foi medida aqui pela dilatação mediada. Na verdade, eles fazem uma oclusão do vaso, depois, por um determinado período, depois libera e vê qual que é a reação de complacência arterial, o poder de vasodilatação desse vaso. Ou seja, indivíduos que ficaram mais tempo sentados, permaneceram sentados, que está aqui embaixo na bolinha preta, né, foram significativamente pior essa função da função endotelial. Ou seja, é importante estudar o tempo sentado também em questões de função endotelial. A aterosclerose é uma doença crônica progressiva que começa na infância, né? Então, por isso, mais uma justificativa dos autores a estudar os indivíduos mais jovens, que foi o caso desse estudo. Bom, no entanto, a maioria das pesquisas, né, tem estudado o comportamento sedentário com biomarcadores tradicionais em relação às doenças cardiovasculares. E eles chamam o que a gente vai estudar, ver aqui, de biomarcadores emergentes. Na realidade, quando a gente vê os tradicionais, a gente vê pressão arterial, a gente vê colesterol total, insulina, resistência à insulina, mas os emergentes, eles seriam, apesar desse nome emergente parecer uma coisa nova, eles antecedem a essas situações que podem também auxiliar no tratamento e evitar a progressão da doença. Então, por isso, né, os estudos são limitados em relação a esses novos marcadores específicos do endotélio, né? E ainda alguns estudos ainda são conflitantes do ponto de vista de associar o comportamento sedentário com esses biomarcadores. Então, o objetivo do trabalho foi medir a associação entre a medida direta de comportamento sedentário e biomarcadores cardiometabólicos, especialmente com a disfunção endotelial. No início da pesquisa, haviam 104 participantes, os critérios de inclusão eram homens chineses, a idade entre 18 e 35 anos, IMC abaixo dos 25, pressão arterial tida como normal, né? Não abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio, não ser fumantes, não ingerir bebida alcoólica, sem histórico de doença cardiovascular e sem histórico de diabetes na família também. E aqui eu já trago aqui algumas características, ainda a gente não terminou a parte de métodos, mas já para vocês entenderem ou visualizarem esses participantes. Vejam que depois, na análise final, só ficaram 94. Foram perdidos aí, acho que 10, se não me engano, indivíduos. O autor não cita por que esses indivíduos saíram do trabalho. No entanto, ele cita que esses indivíduos que saíram não comprometeu a análise estatística realizada pelo grupo.
Então, a idade de 21 anos, o peso de 62, a estatura e o IMC de 21 aqui. Os demais aqui também têm alguma relação, mas é o histórico dessas características importantes desses indivíduos aqui. O estudo é um estudo transversal, né, um desenho transversal, e esses indivíduos foram 2 vezes a visita no laboratório. Na primeira visita, foi realizada a medida, foram mensurada peso, estatura, circunferência da cintura, pressão arterial, e também foi colocado o Active Pulse, que é o acelerômetro por 7 dias, que eles usaram por 7 dias, 24 horas por dia. O Active Pulse ele tem essa característica, você pode entrar, tomar banho, por exemplo, no chuveiro, porque vocês vão ver, se vocês não se recordam, vai ter uma foto mais adiante aí de como ele é utilizado, né? E foi pedido, né, foi solicitado para eles não fazer nada de diferente já do que eles têm feito em relação ao estilo de vida deles. Depois, isso já que já é o 9º dia, 8º dia, desculpa, eles voltaram, entregaram o acelerômetro e fizeram toda a coleta de sangue, né? Porque esses biomarcadores, e também tem um marcador genético também, foi utilizado para fazer as análises. Esse aqui é o acelerômetro, que foi colocado na coxa direita desses indivíduos. Então, esse aqui protege o aparelho, né, se for tomar banho, alguma coisa nesse sentido. E aí algumas análises foram feitas, né, os períodos prolongados foram mais de 30 minutos ininterruptos, né, de comportamento sedentário, e eles consideraram a atividade física moderada, vigorosa, acima de 5.123 counts, que é uma medida, counts é a medida que os acelerômetros se expressam, né, a forma de se expressar o movimento humano. Então, eles avaliaram, depois para análise, eles viram o comportamento sedentário total, o período ininterrupto de comportamento sentado, que é os BOLTs, né, que é aquelas sessões que ficam mais tempo de 30 minutos, e a quebra no tempo sentado, ou seja, quantas vezes o indivíduo fez a interrupção do comportamento sedentário, né? Apesar de ter usado 7 dias, né, foram válidos também 4 dias, né, sendo que 3 dias da semana e pelo menos 1 dia de fim de semana a utilização do acelerômetro. Isso é validado, né, isso aqui não tem problema nenhum ser utilizado dessa forma. E por que aí o autor também vem trazendo por que fazer o break no tempo sentado é importante, né? Nesse estudo aqui de 2016, do Vivier, mostrou uma clara relação entre você reduzir o tempo sentado, né, fazer a quebra no tempo sentado com atividades leves, sendo até melhor do que o exercício estruturado nesse design que foi utilizado. Então, está aqui o design, né? Então, você tem aquele grupo que ficou tempo sentado, passou 10 dias, o mesmo grupo, que foi um desenho crossover, quer dizer, são as mesmas pessoas que participam desses 3 modelos, né? Então, está sentado, mas faz exercício, se não me engano, aqui foi 30 minutos de exercício na bicicleta, e aqui, a cada 30 minutos, você faz quebra no tempo sentado, né? E vamos ver como é que foi o resultado final. Bom, passos por dia, aquele grupo que ficou sentado o tempo todo, fez menos de 4.500, vejo que aqueles mesmos indivíduos que, mesmo realizando, apesar de ser uma bicicleta aqui, realizaram 4.800 passos. Mas aqueles que fizeram a quebra sentada foram para mais de 17.000 passos realizados. E qual que foi o impacto disso na resistência à insulina? Ou seja, aqueles indivíduos que participaram do grupo de quebra do tempo sentado teve uma menor resistência à insulina do que aqueles indivíduos que ficaram sentados e que fizeram exercício estruturado. A mesma coisa aconteceu para a glicose, né, depois de 24 horas do efeito do exercício. Ou seja, houve uma vantagem da quebra do tempo sentado, e por isso que os artigos têm trazido essa relação. Por isso que o Agita tem o meiorito chutando o sofá para a cada 30 minutos se movimente de 3 a 5 minutos, pelo menos fazendo alguma atividade, pode ser uma atividade leve, para reduzir esse comportamento e evitar uma série de doenças.
A amostra de sangue que eu falei, eles utilizaram os biomarcadores tradicionais, que são colesterol total, colesterol fracionado, HDL, VLDL, triglicerídeos, glicose sanguínea, a insulina corrente e o ROMAIR, que está relacionado ao modelo de avaliação da homeostase da insulina, tá? É um marcador de resistência à insulina. E os marcadores emergentes, a leptina, resistina, adiponectina, proteína C reativa, que não é a mais recente, mas já ainda faz parte da recente, E-selectina, P-selectina, VCAM1 e CAM2. Já já a gente fala o que esses pessoal aqui faz no nosso endotélio. Bom, esses são os biomarcadores que eu falei, porque muitos a gente não... Eu praticamente já tinha visto alguns aqui, mas às vezes a gente passa só o olho, né? Não vai ver qual que é a influência dela na saúde endotelial. A leptina tem uma relação direta, né? A gente ouve mais falar da leptina em relação ao controle do apetite. Indivíduos que têm um hormônio liberado pelo tecido adiposo, ou seja, quanto mais tecido adiposo eu tenho, mais leptina eu tenho, mais fome eu vou me dar, por exemplo, né? A resistina já é também do tecido adiposo e tem relação com quanto maior a quantidade de resistina, maior é a resistência à insulina. Também é encontrado também em animais, em modelos experimentais, né, em animais obesos e diabéticos. A adiponectina também tem a sua relação com efeitos anti-aterogênicos, ou seja, ela liberada, ela tem um efeito positivo, porque ela inibe a placa de ateroma, né? A proteína C reativa, que acho que o professor Luiz, há um tempo atrás, apresentou para a gente também um trabalho bastante interessante, e a proteína C reativa está associada a inflamação do endotélio e principalmente nos estágios iniciais da placa de ateroma. E-selectina, marcador de disfunção endotelial, e essa é interessante porque ela precisa ser ativada por uma outra citocina, né, uma outra proteína inflamatória. E aqui, mas essas aqui, só para vocês entenderem que está do lado direito aqui, todas são chamadas de molécula de adesão celular, que facilita, né, de uma certa forma, a agregação de plaquetas, né, de placas de ateroma, né? A VCAM1, essa é interessante porque ela não tem a sua expressão no endotélio saudável, né? Então, se ela aparece, é porque há alguma disfunção endotelial a caminho. A estatística, a análise estatística, a análise de normalidade, eles não citam qual foi, mas provavelmente é Kolmogorov e Smirnov pelo tamanho da amostra, medida descritiva, né, e a regressão, a associação, aí tem a regressão linear em relação à associação aos bultos prolongados, né, a sessão prolongada, a quantos quebra de tempo sentado, e os biomarcadores cardiometabólicos. Também foi, nesse estudo, a expressão de RNA mensageiro foi associada ao tempo por essa mesma regressão, para verificar se a expressão dessas proteínas anteriores aqui tinham maior ou menor expressão de acordo com o nível de sedentarismo dessa pessoa. O nível de significância foi P menor que 0,5, e foi ajustado por dois modelos, né? O modelo 1, idade, MC, tempo de uso do ActivePal, histórico familiar para diabético, histórico familiar para doenças cardiovasculares e quebra do tempo sentado. E depois, no modelo 2, a essas foi adicionada atividade física moderada vigorosa. Letícia, fala um pouco. Bom, agora a gente entra para os resultados. Segundo os autores, este é o primeiro estudo a investigar essa relação, né? Uma medida objetiva de comportamento sedentário e alguns padrões, nesses 3 padrões, né, que são os BUTs, o tempo e quebra no tempo sentado, em homens jovens fisicamente ativos, né?
O interessante, essa tabela faz da mesma tabela anterior, só que eu fracionei ela para ficar mais fácil aqui o nosso entendimento, né? Essa característica dos 94, lembra que perdeu, acho que 10, se não me engano, né? E vejam só que, apesar deles realizarem 1 hora, a média aqui embaixo, né? 1 hora de MVPA, atividade física de moderada vigorosa, eles tinham um tempo de comportamento sedentário extremamente alto, né? Até mais alto que muitos países, né? Por exemplo, os Estados Unidos é de 9, a Holanda é de 8, né? E aqui dá mais de 10 horas de comportamento sedentário, né? E aqui a gente tem um número de breaks, né, por dia, né, 47, e o número de bolts, né, mais de 30 minutos, que foi bastante importante. Os triglicerídeos, dos resultados, seja luz aqui para mim, mostrou o seguinte, após a regressão. A cada 1 hora de tempo sentado por dia, isso teve aumento de 2,048 nos triglicerídeos, né? Isso foi significativo. E esse 2,048, mesmo depois de ajustado, aliás, depois de ajustado, esses valores aumentaram. Ou seja, mostra interferência bastante significativa do comportamento sedentário e um marcador tradicional de risco cardiovascular. Essa é a tabela, eu deixei original, como a gente já fala, né? E eu fiz aquele corte, ampliei, pelo menos para mim está aparecendo aqui razoável, dá para entender, que aqui são os biomarcadores. Aqui os tradicionais, né? Triglicerídeos, colesterol total, LDL, HDL e a glicose plasmática. E aqui está no modelo, na segunda coluna, está o modelo que foi ajustado por 1, e aqui o ajuste entrando na atividade física moderada vigorosa. Então, a gente tem para todos esses marcadores, e aqui são até aqui, né? Até insulina, para cima são os marcadores tradicionais, e daqui para baixo, do peptídeo C para baixo, são os marcadores chamados emergentes. Bom, o que aconteceu com o tempo sedentário total? O triglicerídeos, como a gente já comentou, e aqui está a diferença que eu comentei, ó, tá vendo? Quando foi ajustado pelo modelo 2, esses valores aumentavam ainda mais, e foi significativo, tanto no modelo 1, no modelo 2. A insulina circulante, ela só foi significativa no modelo 1, né? Aí, quando você ajustou para atividade física moderada vigorosa, ela deu uma reduzida, na realidade, mas passando a não ser significativa. No entanto, eu chamo a atenção para que a gente vai ver no modelo 1, tá boa parte, grande parte dos marcadores que ajudam a influenciar. O único no modelo 2 que entra é a atividade física vigorosa. O HOMA-IR, esse HOMA é um marcador, uma análise, né, de homeostase da insulina, que está muito ligado à resistência à insulina. Então, observe-se que no modelo 1, à medida que aumentava esse HOMA, né, esse índice, né, também aumentava aqui no comportamento sedentário. Ou seja, quanto mais tempo no comportamento sedentário eu estou, maior a chance de ter resistência à insulina. E a mesma leitura a gente faz aqui, tá? Insulina alta, né, porque a gente aumenta aqui o comportamento sedentário. Quanto maior o comportamento sedentário, maior a insulina circulante, que tem tudo a ver, né, com esse indicador aqui do HOMA, porque a insulina está circulando, ela não está sendo utilizada, né, isso é um indicador de resistência à insulina. A E-selectina, que é uma molécula de adesão também, ela foi significativa no primeiro momento, no modelo 1, mas ela sofreu uma redução, não passou a ser significativa a partir do modelo 2. Os bolts, né, sedentários, mais de 30 minutos, ele foi significativo para a leptina, no modelo 1, e selectina, e as duas selectinas, né, são todas moléculas, para a gente entender,
que auxiliam no processo de inflamação e de agregação plaquetária. Ou seja, quanto mais tempo sedentário, mais bulto sedentário, mais presentes elas estão no endotélio, circulantes. E quebra no tempo sentado foi inversamente associado à leptina, né, no modelo 1, ou seja, quanto mais tempo de quebra sentada eu faço, menor vai ser a leptina. Quanto mais, que é importante, né, porque tem a ver com a saciedade, né? Quanto mais tempo mais quebra no tempo sentado eu realizo, eu tenho menor proteína C reativa, e aí nos dois momentos, independente de ser modelo 1, modelo 2, lembrando que a proteína C reativa é um marcador de inflamação, né? Desses emergente é o mais famoso, e que tem relação direta com os estágios iniciais da doença aterosclerótica. Bom, além dessa análise direta que eles realizaram por sangue, eles também fizeram uma análise por fator genético, né? É quase um estudo mendeliano, né? Que utiliza a genética para poder observar se a expressão dessas células, que são dessas moléculas que são importantes para agregação e saúde endotelial, elas são estimuladas ou não. Aqui está o código, né? E a gente não precisa entrar em detalhe aqui, mas esses são algumas a forma que foi expressada aqui no artigo. E aí sim, assim, ó, a associação entre o tempo sentado com a expressão dos níveis dessas moléculas, né? A selectina, que é uma molécula de adesão, e a interleucina 6, que é o marcador inflamatório, elas foram significativas, as duas, que foi mais relacionada ao tempo sedentário. Ou seja, quanto maior é o tempo sedentário, maior é a expressão genética dessas duas, né, interleucina, imunoglobulina e interleucina, o marcador de inflamação. A interleucina 6 também é bem famosinha também. Ou seja, alguém perguntou sobre a epigenética e acho que foi o Pedro que falou sobre a epigenética, ou seja, há a possibilidade de você ter presente ou aumentar a expressão reduzir ou aumentar a expressão dessas moléculas que são maléficas, né, quando expressada em grande quantidade, pelo comportamento do indivíduo, se é mais ativo ou, né, nesse caso aqui, o comportamento sedentário, quer dizer, acaba influenciando de forma negativa essa expressão, aumentando a quantidade dessas moléculas na corrente sanguínea. Bom, na associação positiva foi observado uma associação positiva entre o tempo sentado, né, e os triglicerídeos, independente do tempo gasto, né, com atividade física moderada. Existem estudos consistentes, né, que corroboram com os achados, ajustando a variáveis de confundimento, né? Isso não foi alterado. Que é exatamente esse trabalho aqui, ó. Mesmo que ajustado pelo nível de atividade física moderada vigorosa, né, os triglicerídeos eles não modificaram em relação ao comportamento sedentário. Independente de se baixo nível de atividade física moderada vigorosa ou alto. A gente pode esperar do primeiro triângulo, vou pegar aqui mais o triângulo do pessoal que é mais ativo, você observa que não, para mim não está aparecendo aqui, mas acho que é o quintil, no quarto quintil, para o primeiro, né, essa tendência se manteve, ou seja, a atividade física não foi capaz de interferir neste estudo com essa amostra. Apesar da glicose, né, sanguínea e o marcador de resistência à insulina foram positivamente associados ao tempo sentado, desapareceu depois de ajustar pelo nível de atividade física, né? Esse também foi um outro estudo, traduzir isso, acabei esquecendo aqui, que aconteceu a mesma coisa, mesmo ajustando, depois que você ajusta pelo... Então, depende do marcador que você tem, às vezes ele,
você consegue, a maior parte dos estudos mostra que há um certo ajuste, quando você ajusta por atividade física moderada a vigorosa, que esse fenômeno não desaparece, né? Então, você tem esses marcadores que precisam ser melhor entendidos, porque o comportamento sedentário, em alguns casos, tende a ser mais efetivo, né, para esses marcadores do que a atividade física moderada vigorosa. Ou seja, a gente dá fala a recomendação que tem que fazer atividade física, mas para esse objetivo específico, reduzir o comportamento sedentário é extremamente importante. Outro trabalho também tentou, que não encontrou associação, mas porque foi ajustado pelo histórico familiar, né? Lembra que lá no estudo original, foi ajustado pelo histórico familiar, por isso que às vezes desapareceu no segundo modelo. E outra relação bastante interessante é que a expressão do transportador não foi o visto nesse trabalho, mas ele indica que quanto maior é o tempo sedentário, né, menor é a expressão do GLUT4, que é aquela proteína que sobe, faz aquela translocação lá na membrana para capturar a insulina e trazer para o interior da célula, é menor entre os sedentários. Que é exatamente essa relação. Ou seja, quanto menor é a contração muscular, menos expressão do GLUT4, são essas vesículas aqui, que com a insulina, né, com seus receptores específicos, tem uma cascata biológica sendo desencadeada para ativar o GLUT4, para ele fazer essa translocação até a membrana e da membrana sugar, né, como se fosse uma esponja para dentro da célula. E se a gente reduz isso, né, reduz a contração muscular, a gente tende a ter menos GLUT4. O contrário é verdadeiro, na medida que a gente faz atividade física, a gente tem a translocação do GLUT4 sem a necessidade da insulina. Bom, o tempo sentado prolongado, na discussão, eles mostram que reduz esse share rate, que é a taxa que chama de share stress, né, que é a taxa de fluxo sanguíneo aumentado. Então, uma vez que você tem essa redução, ou seja, o fluxo sanguíneo passa mais lentamente, você não estimula algumas características do endotélio. Então, se você tem menor fluxo sanguíneo, porque você faz menos atividade, você tem maior chance de disfunção endotelial, maior resistência à insulina, e também você tem maior chances de produzir espécies reativas de oxigênio, que são os antigos chamados de radicais livres, que eles acabam destruindo a camada endotelial, fazendo com que tenha agregação de macrófagos, né, e de outros agentes inflamatórios, que isso favorece a agregação de placas de ateroma, de gordura, e até chegar reduzir o lume, né, e ter um acidente vascular, por exemplo. Isso aqui eu trouxe só para ilustrar isso aqui, o share stress. Uma vez que você tem esse fluxo sanguíneo aumentado, você tem maior produção de óxido nítrico, prostaglandina, prostaciclina, e são agentes antitrombóticos, né? Eles evitam a agregação plaquetária. Na medida que você tem redução desse fluxo sanguíneo, você tem a OVCAM aqui, que são células de crescimento, de agregação plaquetária, então promove migração dos macrófagos, eles vão assentando aqui no leito endotelial, isso faz com que aumente o depósito de gordura, né? E isso vai aumentando até chegar a um estágio mais avançado da doença, né? O ponto forte do trabalho foi o uso do acelerômetro, do Activpal, né? Porque foi utilizado 24 horas por dia, né? E esses marcadores de expressão gênica, ou seja, a gente conseguiu observar que além dos resultados lá da coleta de sangue, dos marcadores, a gente pôde ver também uma expressão desses elementos, né? Como eu falei anteriormente, parece um trabalho mendeliano, né? Que utiliza a genética para justificar os resultados também. As limitações é que foi um estudo transversal, então não há possibilidade de causa e efeito, né? De estabelecer essa questão de causa e efeito. Somente homens jovens ainda incluídos, ainda ativos, né? E não foi possível fazer o controle da ingestão alimentar, apesar
deles pedirem para ser mantido, né, a ingesta, e não ter realizado, né, uma medida mais objetiva de função endotelial. Teve os marcadores, mas se isso ia interferir na função, seria uma outra análise, né, que é essa dilatação mediada pelo fluxo, que é aquilo que eu comentei anteriormente, né, eles faz uma oclusão do vaso por um determinado tempo, depois é liberado e às vezes é a braquial, né, a artéria braquial que é utilizada com ultrassom, vendo o poder de dilatação desta artéria. Então, como conclusão, padrões sedentários podem ter um papel importante no surgimento de doenças metabólicas e cardiovascular, mesmo em jovens fisicamente ativos, quando avaliados tanto pelos biomarcadores tradicionais e emergentes. Aqui, os autores também fazem uma relação, uma indicação que, ao você avaliar a saúde cardiovascular por algum biomarcador, que você comece a inserir esses novos biomarcadores, porque às vezes pode não aparecer os tradicionais, mas como os emergentes eles têm um estágio anterior, você poderia prevenir o surgimento de algumas outras doenças, né? E expressões genéticas de proteínas inflamatórias e moléculas de adesão foi associado positivamente ao comportamento sedentário. Obrigado.